E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você está no canal Traje Cômico. Deixa aquele like pra fortalecer, porque hoje a gente vai falar sobre uma polêmica que volta e meia os militantes trazem pro foco de novo. Você já deve ter visto algum militante de esquerda reclamando sobre os padrões de beleza impossíveis e inalcançáveis das mulheres e sobre como isso é mais uma prova de que vivemos nesse patriarcado opressor e blá 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 blá. E pra não ficar só em exemplos aleatórios, eu separei algumas polêmicas recentes sobre esse assunto. Começando por essa, é do filme A Substância, e o Twitter se transformou uma zona de guerra porque muitas militantes começaram a falar sobre como esse filme é problemático, porque ele mais uma vez estabelece padrões de beleza inalcançáveis para as mulheres, muito embora dessa vez tenha sido tão ridículo que mesmo algumas pessoas que muitas vezes problematizam isso começaram a pensar, ué, mas tá certo isso? Como a gente consegue ver nessa publicação mesmo, ó. As pessoas aqui já estão se perguntando, ué, mas pra mim não tem nada demais no corpo dela, é só um padrão. E outra pessoa respondeu, achei que era um corpo impossível de ter. Esse povo do Twitter é muito à toa mesmo. Outra pessoa falando, ó, não entendi por que estão falando do corpo dela, sendo que é um corpo normal. Aqui outra pessoa dizendo, ó, literalmente o corpo mais normal que já foi visto. Então é claro, muitas pessoas já começaram a questionar, porque qualquer coisa virou um padrão de beleza inalcançável, até mesmo esse corpo aqui que vocês estão vendo. Acreditem se quiser, isso virou uma grande polêmica no Twitter, com milhares de RTs de garotas surtando porque, meu Deus do céu, esse corpo é completamente inalcançável. E poucos dias antes a gente teve essa comparação incrível, ó. Tivemos dois tipos de evento na última semana e dois profissionais ganharam destaque. Adivinha qual desses o público está o dia todo chorando e reclamando porque é inalcançável? Basicamente, então, esse aqui é o corpo inalcançável, o corpo impossível, o corpo que estigmatiza um padrão de beleza que vai deixar as mulheres complexadas porque elas jamais vão conseguir chegar nesse corpo aqui. E em contrapartida nós temos só o Siban, que a macharada olha e pensa, ah, sei não, mano, acho que com uns 2 meses de academia eu consigo chegar lá. Mas eu queria desenvolver um pouco mais esse assunto no vídeo de hoje, porque ironicamente o termo corpo impossível, que as feministas adoram utilizar para falar de qualquer mulher magra ou gostosa que aparece em algum filme ou em algum jogo, é um termo que chega perto de se aplicar para esse tipo de caso, que são corpos masculinos que são exaltados por outros caras. Eu nunca na minha vida vi alguém tentando cancelar o Mr. Olympia porque é um evento que faz muito mal para a autoestima dos homens e faz com que eles se sintam complexados, com que eles tentem alcançar um corpo que é impossível de ter. Isso porque o corpo desses caras, esse sim, você jamais vai conseguir alcançar se você não tiver uma genética ultra privilegiada, se você não fizer uso de substâncias que não vão surgir naturalmente no seu corpo, e o mais insano de tudo, mesmo com uma genética incrível, com um treinamento insano, com uma dieta super rigorosa, com uma dedicação inimaginável, que é o que você precisa para pelo menos chegar perto do Siban, você ainda só seria capaz de ter esse físico da apresentação por uma janela muito pequena de tempo. A verdade é que nem o próprio Siban tem esse físico realmente no dia a dia. E para provar isso eu decidi fazer hoje um react de um vídeo do Rodrigo Góes, onde ele fala sobre a desidratação fitness de artistas e atletas. Ou seja, justamente os caras que ostentam os corpos mais invejados, né? O ápice do shape que um homem pode ter, e como o corpo que a gente vê na tela dos cinemas ou que a gente vê nessas apresentações de fisiculturismo não é sequer o corpo do dia a dia dos atores e dos atletas que apareceram em cena nos entregando esse resultado que, como eu já disse, dura apenas por uma pequena janela. Então vamos dar uma olhada aqui, começando pela declaração do Henry Cavill, do que ele precisou fazer para entregar o shape do Superman. You get to the point on the last day where you can smell water. O processo é tão rigoroso que no último dia ele pode sentir o cheiro de água. E eu sinto o cheiro do suco, Henry. E o meu veredito, Deus me perdoe. Fake Natty. Fake Natty! Pois é. Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Como funciona o processo de desidratação com os artistas de Hollywood? Como funciona o processo de desidratação com os atletas de bodybuilding? Por que ele é tão perigoso? Porque ele pode até mesmo causar a morte. You don't know, but I'll tell you. É um corpo que você precisa colocar sua vida em risco para ter ele por poucos instantes para filmar uma cena ou para uma apresentação. Mas não é esse o corpo que os militantes insuportáveis chamam de impossível, não. É basicamente o corpo de uma mulher magra. Uma mulher que faz dieta, às vezes nem isso. Cola comigo, eu vou contar tudo pra vocês. Let's go! Henry Cavill é conhecido por ter um look extremamente aesthetic e também por ser um ótimo ator em Hollywood. Na minha opinião, Henry foi o melhor Superman que nós tivemos e ele merecia
mais uma chance. Mas você sabia que toda vez que ele faz uma cena sem camisa, ele precisa desidratar? Sim, isso mesmo. Isso é muito comum em Hollywood. E agora vamos ver a opinião dele sobre o assunto. But the weird thing is, and this doesn't sound very healthy, if you're doing one of those shirt things, you can't... Shirtless. Shirtless. If you're doing a shirtless scene, what's that you have to dehydrate yourself? Oh, yeah. That's the worst part of it. Like, diet is difficult, and you're hungry, but when you're dehydrating for 3 days, you get to the point on the last day where you can smell water. O processo é tão rigoroso que no último dia ele pode sentir o cheiro de água. E eu sinto o cheiro do suco, Henry. Jesus. Like nearby. So why do you do that? To get super tone? It gets it makes your skin really thin, so it sits on the muscles. Yeah. Por que deixa a pele mais fina? Bom, pessoal, todo mundo tem certa retenção hídrica no tecido subcutâneo e quando você desidrata, seus músculos ficam mais aparentes, o seu look fica extremamente aesthetic. É por isso que todos os bodybuilders abusam de diuréticos, beleza? Para desidratar. E isso é muito perigoso. O Henry, o protocolo dele, nem se compara, nem chega aos pés dos bodybuilders. No entanto, já é muito difícil de ser feito. So you've got a scene with your top off, because Bryn came out of the sea in Gavin and Stacey. I did not dehydrate for 3 days. I had a Fanta, didn't I, before I did it? Então esse senhorzinho também quer ser aesthetic. Não, e você pensa que, assim, o cara precisa desidratar por 3 dias pra fazer uma cena sem camisa e totalmente desidratado, ele ainda precisa fazer exercício, porque além de ter uma desidratação absurda, eles fazem um pump, acho que é o termo, eles fazem um exercício, não é super pesado, mas é suficiente pra inchar o músculo, né, pra basicamente aumentar ainda mais o volume dos músculos do cara, que também é um efeito que dura pouco tempo, tudo isso pra fazer aquela cena. Então, o corpo do ator bombado que você tá vendo em cena é literalmente um corpo que vai durar quase que só pra aquela cena mesmo. No momento em que passar o efeito dos exercícios, o músculo já vai dar uma desinchada e, obviamente, depois o cara volta a se alimentar normalmente. O efeito absurdo da desidratação também vai passar. Ele vai continuar tendo um corpo, evidentemente, muito forte, muito musculoso, muito definido, mas não é o corpo que a gente vê em cena. Isso quando não tratam em CGI, porque hoje em dia tem se tornado cada vez mais comum deixar o corpo dos atores ainda mais bombado e definido através da computação gráfica. Ou seja, não é um exagero falar que é um corpo tão impossível que nem o ator que tá em cena realmente tem aquele corpo. Ele teve aquele corpo por uma janela muito curta durante as gravações. E é esse tipo de físico que muitas vezes os caras têm como modelo a seguir quando eles decidem começar uma academia, uma dieta. O que não é ruim, né? Porque é uma motivação. Acho que essa é uma grande diferença da forma como os caras em média costumam encarar esse tipo de coisa e as militantes insuportáveis. Pro cara, o Henry Cavill super shapeado no filme do Superman é uma motivação a mais pra ele começar a se exercitar, ter um estilo de vida mais saudável, enquanto pra militante, sei lá, ver a Angelina Jolie ou a Scarlett Johansson com uma roupa coladinha é opressão. Mas enfim, vamos lá. So you're going to be dehydrating. Yes. I was in good shape. Yeah. So you and then it makes it all. Oh. Yeah. But for 3 days, that can't be good That's for not you. healthy. It's not no water. Por 3 dias é bem tranquilo. Os bodybuilders, a maioria, desidrata entre 7 a 10 dias antes do show, o que é Imagina 10 dias de desidratação pra conseguir o corpo que o cara vai ter só durante aquele dia. É muito absurdo, cara. realmente muito nocivo para a saúde e sobrecarrega os rins. For 3 days. Okay. On the first day, you'll have like 1.5 liters, and the second day, half a liter, and then the third day, no water, and you'll shoot the fourth. And the Pesado, on the pesado. 6th. E o funeral é no sexto, é sacanagem. Sometimes they don't shoot the scene until the end of the 4th day as well, and so you're the most miserable person on the planet. Além da Cara, imagina você fazer todo o processo de desidratação e não gravar a cena. Realmente deve ser muito frustrante. Aqui tem um outro exemplo. desidratação, os artistas de Hollywood precisam aquecer, dar aquele pump Ó, nos como músculos antes das cenas sem camisa. Por quê? O que é um pump, Rodrigo? É o inchaço temporário que ocorre quando você se exercita durante a atividade física e um pouco após. Pena que o inchaço é temporário. E por que ele ocorre durante o treino? Porque o fluxo sanguíneo aumenta na região treinada. Aqui você pode perceber que Henry Cavill está aquecendo para fazer a cena acima, que é a cena do primeiro Superman.
Dá uma olhada, aquecendo os músculos, desidratado, mas bem a static. Aqui aquela flexão pipe. Com isso, os músculos ficarão inchados temporariamente. Então ele faz isso 1, 2, 3 minutos antes de gravar, beleza? Cara, a exigência pra fazer essas cenas de ação é brutal mesmo, né? O cara totalmente desidratado, sentindo cheiro de água, tem que fazer um exercício pra depois começar a gravar e ainda tem que entregar ali uma boa atuação. Mas isso não é nada, complicado mesmo é uma atriz conseguir fazer um filme sem pancinha e tendo uns peitão. Isso sim, é quase impossível. E a gente pode ver que tem mais uma coisa que beira o impossível nisso que esses caras estão fazendo, né? Especialmente entre os fisiculturistas que usam e abusam do suco, mas tanto Henry Cavill aqui quanto o CBum conseguem ainda se manter bastante cabeludos, né? E por que eu digo que isso também é quase impossível? Porque estatisticamente, cerca de 40% dos homens na idade do Henry Cavill já sofrem com problemas de queda de cabelo e calvície. E esse percentual vai subindo cada vez mais conforme a idade também sobe. E se por um acaso você também faz parte desse grupo, não tem hora melhor para você começar a resolver esse problema do que agora. Afinal, nós estamos na Hair Friday da Manual. Pois é, nesse mês, além do clássico desconto de 40% na sua primeira compra, você também ganha de presente uma linda necessaire para poder guardar os seus produtos e levar em viagem, enfim, super prático. E caso você não conheça a Manual, ela é simplesmente a marca líder no mercado que utiliza medicamentos produzidos em farmácias autorizadas pela Anvisa. E além disso, ela também conta com selo de aprovação no mais alto patamar de excelência no Reclame Aqui. Afinal, seus tratamentos possuem base científica e são comprovadamente seguros, além de serem personalizados, o que significa que o seu tratamento vai ser prescrito e acompanhado por médicos especialistas. Você não precisa mais ficar procurando de farmácia em farmácia porque os produtos vão chegar na sua casa com frete grátis, numa embalagem super discreta, e você terá acompanhamento clínico sempre que precisar no conforto do seu quarto. Não precisa ficar sofrendo com os primeiros sinais de calvície. Os tratamentos são muito importantes para quem está nos estágios iniciais da queda de cabelo. E é claro, também são importantes para quem já está nos estágios mais avançados. E pode ficar tranquilo, porque os tratamentos funcionam como você pode ver nessas fotos reais de clientes da Manual. Mas eles precisam ser feitos de forma contínua e os resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto conforme as prescrições médicas enviadas. E como prometido, é claro, tem desconto para quem fizer a sua primeira compra através do link que está ali na descrição. É só usar o cupom T40 para garantir os seus 40% de desconto. Mas fica esperto, porque esse cupom é válido só para o mês de novembro, então não perde tempo, clica no link e aproveita essa oportunidade. Agora vamos voltar pro React, porque o Rodrigo Góes vai dar exemplo de outros atores e até de fisiculturistas também. Aqui fazendo umas barras. O cara tá static. Treinando um ombrinho trapézio. Olha lá. Tá no pump, entendeu? Antes da cena. Outro artista que precisou desidratar foi Tom Holland para interpretar o Homem-Aranha, a.k.a. Spider-Man. Sem dúvidas, o look dele no último filme estava extremamente static. Eu achei o protocolo do Tom um pouco agressivo, mas como em Hollywood existem inúmeros coaches, cada um tem um protocolo, assim como no bodybuilding. O dele foi mais pegado que o do Henry Cavill, realmente. É porque o Tom tem bem menos massa muscular também, né? Então acho que ele teve que secar bem mais para conseguir mostrar mais os músculos. Cada coach tem um protocolo de drogas e um protocolo de diuréticos. It's just crazy! Vamos ver a experiência de Tom Holland. So we just got home from another day's work on Spider-Man. Sam's cooking. So listen, I'm trying to do this thing called dehydrating yourself, which is a way of like making yourself look like you're in better shape than you are. So essentially what you do is you drink 8 E é engraçado como ele fala, inclusive, né? Esse negócio da desidratação que é basicamente pra fazer você parecer que tem um shape melhor do que você realmente tem. E aí agora ele vai explicar o protocolo dele. Pelo amor de Deus, não tentem fazer isso pra conseguir ficar com um shape da hora, porque como a gente tá vendo, é um shape que de qualquer maneira vai durar quase nada e você vai quase morrer no processo. Não tem como você manter isso aqui. Olha só, ele beber 8 litros de água por dia. Cara, bizarro, velho. 8 litros de água por dia eu acho agressivo, principalmente porque o protocolo dele é mais longo que o do Henry. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. No, not Friday. On Thursday you stop drinking water altogether and all you do is you have a saltwater bath and a glass of red wine in the bath. And because you've been drinking Salt bath and red wine. O banho de sal, ele ajuda a desidratar porque ele abre os poros e tira um pouco da água do tecido subcutâneo. Mas você fazer isso tomando vinho e já desidratado é um tanto quanto arriscado, não é mesmo? Mas tudo vale em Hollywood.
so much water, you keep Pelo menos Tom não utiliza o suco e ele faz isso uma vez na vida. Não é como os bodybuilders que fazem isso muitas vezes por ano em alguns casos. going to the toilet all the time. And then on Thursday, when you stop drinking water, you continue to go to the bathroom because your brain hasn't caught up with how much water you're not drinking. So then you wake up. O seu corpo se adapta a urinar bastante. Quando você tira a água, ele continua um pouco adaptado a continuar urinando. Com isso, você fica cada vez mais desidratado. Caramba, vocês entenderam? Olha a loucura, mano. 8 litros de água por dia pro seu corpo se acostumar a toda hora te pedir pra ir no banheiro. E aí quando você para de tomar água de uma hora pra outra, você continua indo pro banheiro muitas vezes, mesmo sem ter tanto líquido, e você fica desidratado. Isso é um corpo impossível. Não isso daqui. Ou vocês acham que essa mina precisou fazer alguma coisa minimamente próxima disso? Você acha que ela precisou se entupir de drogas, beber 8 litros de água por dia pra ficar mijando que nem louca, e depois cortar bruscamente a água de uma hora pra outra, ainda tomar banho com sal, beber vinho, fazer quase que uma mandinga, enquanto ainda tem uma rotina de treino pesada, né? Claro, não durante o processo de desidratação exatamente, mas todos esses atores precisam de uma rotina de treino, porque eles também precisam desenvolver os músculos. O que essa mulher precisou fazer pra ter esse corpo aqui? É um corpo bonito, claro. E assim, eu sei que também existem mulheres que fazem isso pro fisiculturismo da categoria feminina, mas também não são essas que as mulheres vão lá falar, olha como elas têm corpos impossíveis. Porque sim, o corpo daquela mulherada também, né? Cheio de anabolizante e não é saudável. Agora, esse aqui é o corpo de uma mulher que talvez faça exercícios, mas não são os exercícios mais rigorosos e puxados do mundo. Certamente ela tem uma boa alimentação. Talvez já tenha feito algum procedimento estético. Eu sei que tem muitas dessas mulheres que fazem lipo, que colocam silicone, que faz preenchimento aqui e ali de não sei o que, faz botox. Então também é um corpo artificial em certa medida, mas é basicamente um corpo que custa caro. Não é um corpo que você precisa quase morrer para ter ele durante menos de um dia. Mas enfim, vamos voltar aqui pro processo do Tom Holland. Friday morning, you have no water in your body at all, and you looked like you're in presentable shape. But I have to wear this thing, I don't know if you know this, it's called the Spider-Man costume, and it's not the easiest outfit to go to the bathroom in. So needless to say, today was not an easy day. Parabéns, Caramba. Tom. Sem dúvidas, o seu shape em Spider-Man ficou extremamente... Ainda tem esse detalhe, né? Ele veste uma roupa que é muito difícil, muito ruim pra ficar tirando, indo pro banheiro toda hora, e mesmo assim faz parte do processo. Deve ser um dia realmente bem chato de gravação. Mas é isso. Fica gostosão, né? Fica com um shape que, pô, é isso. Caramba, olha que shape do Tom Holland, invejável. Pois é, ele teve esse shape aqui por algumas horas depois de quase morrer mijando. Inclusive, muitas vezes esses atores, quando eles estão fora de gravação, não todos, tem alguns que realmente, assim, se cuidam bastante durante todo o processo, mas tem alguns que, cara, perdem toda a massa muscular, tem alguns que engordam pra caramba, que quando não estão gravando ficam com aquela pancinha de chope, de tiozão. Então é realmente assim, é o corpo perfeito, o modelo, a escultura, que todo mundo olha nas cenas e se deslumbra e pensa, meu Deus, esse cara é incrível, é gostosão, e é o corpo que ele teve só durante aquele período. Tem uma frase que eu já vi, que, se eu não me engano, eu vi o Muzi falando, que existe uma diferença entre você ter um shape pra sua vida e você viver pro seu shape. Porque geralmente esse corpo que a gente se espelha e que a gente almeja é um corpo que a pessoa só consegue chegar lá se ela viver pro seu corpo. E é claro, eles são atores, eles não são fisiculturistas nesse caso, eles não vivem pro corpo necessariamente, mas durante aquele período que eles precisam do corpo pras gravações, o negócio é tão intenso que eles têm que se dedicar completamente pro corpo, sim. Por isso que quando eles terminam de gravar, eles não mantêm mais aquele corpo, porque não tem como. É óbvio, ainda dá pra ter um corpo muito legal, dá pra ter um corpo muito bonito, que seria o caso de ter o shape pra sua vida, o que mesmo assim também dá bastante trabalho, mas não é esse ápice da entrega e do resultado que é o que a gente mais vê, tanto nas cenas dos filmes quanto nas apresentações. Só quem tem o hábito de acompanhar muito de perto essas pessoas, sejam os atletas ou as celebridades, que costuma se deparar um pouco mais com o físico deles em off-season, né? Quando eles não estão trabalhando usando o corpo pra isso. Enfim. Static. E na minha opinião, você é um... God damn it. Cadê meu martelo? Achei. Natural. Se você achou pesado a desidratação em artistas de Hollywood, é melhor se sentar, porque agora eu vou te contar um segredinho sujo. Nossa, o eu cara vou te contar desmaiando, como funciona a desidratação em atletas profissionais de bodybuilding. O protocolo a seguir foi confeccionado por um coach brasileiro e IFBB Pro muito popular.
Eu risquei o nome dele. Eu não acho justo. Inclusive, nesse último campeonato que teve, o Ramon, né, o fisiculturista brasileiro, foi muito criticado porque ele fez alguma bobagem durante o processo de desidratação. Por isso que ele tava suando, e aí aquele negócio que eles passam no corpo, que é tipo uma pintura para destacar ainda mais os músculos, começou a escorrer, falando que ele derreteu, né? Foi justamente um erro no processo de desidratação, porque, via de regra, esses atletas estão tão desidratados no dia da apresentação que chega a ser impossível eles suarem. Não tem água no corpo para que possa escorrer suor. Então o Ramon não estava realmente totalmente desidratado no dia. Enfim, vamos ver aqui. Expô-lo. Isso aqui é muito comum no esporte. Embarca nessa quem quer. Mas a missão do canal Rodrigo Góes é conscientizar. E eu acredito de coração que se mais pessoas soubessem... Ele tá mostrando aqui que vários já passaram mal no palco. Eu não sei quão comum é isso, eu não tenho o hábito de acompanhar essas premiações, mas já aconteceu bem mais do que uma vez, né? Backstage. Se mais pessoas soubessem os segredinhos sujos do bodybuilding e do suco, poucos embarcariam nessa. O suco vicia, o shape vicia. Natural, sem dúvidas alguma, é o caminho. Natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Agora não se assuste com esse protocolo. Assim, nenhum desses aqui é natural, né? You guys ready? Let's go! Ciclo da água. Risquei o nome do coach. Obviamente, eu não quero expor ninguém, mas sim conscientizar. Desidratação. Começa na segunda-feira com 12 litros de água. Jesus! Cara, como é que você bebe 12 litros de água num dia? Como? Como é que faz? Meu Deus do céu, cara. Maria e José! Isso é um atleta ou isso é uma caixa d'água? Jesus, 12 litros já é. Precisa ter um treinamento pra conseguir chegar nos 12 litros, né? Porque você não pega só, tipo, tá, beleza. Então, no próximo dia, semana que vem, eu tenho que beber 12 litros de água na segunda-feira. Você não vai conseguir. Você pode até tentar, você não vai conseguir. Tem que ter um treinamento pra você conseguir fazer o processo da desidratação. Só essa parte de desidratar. Cara, é muito louco. É né? algo arriscado. Pode causar intoxicação, desbalanço. E aqui eles usam drogas junto com isso ainda, né? Os tais dos diuréticos. É um negócio muito louco. Definitivamente nada saudável. De eletrólitos e até mesmo a morte. E não só isso. O pessoal até fala, né? Até água em excesso faz mal, então você imagina isso aqui. Até porque você vai do excesso extremo à ausência completa de água, de líquido no seu corpo, praticamente, né? É muita loucura, velho. Temos aqui maleato enalapril 20 mg 2 vezes dia. Mas o que é isso, Rodrigo? Que nome esquisito é esse? Parece japonês. Não, é apenas um fármaco, um diurético, utilizado para casos de hipertensão arterial, pressão alta, edemas, dentre outros. É um diurético potente. Sem dúvidas, vai ajudar a tirar a água do tecido subcutâneo e o músculo ficará com a aparência muito mais static. Beleza? Terça-feira, 10 litros de água. Continua um volume muito elevado, não é mesmo? E o diurético agora 10 mg 3 vezes ao dia. Ele diminuiu 10 mg de diurético nesse dia. Já na quarta-feira nós temos 8 litros de água. Perceba que o diurético vai diminuindo à medida que a água vai diminuindo. Quarta-feira, 8 litros de água, o que ainda é um consumo elevadíssimo, mais 20 mg de maleato enalapril novamente. 3 dias já de diurético potente, o que é muito perigoso, tá, pessoal? Quinta-feira, 6 litros, mais diurético, mas não só isso, agora são 2 diuréticos nesse dia. Ele manteve 20 mg de maleato enalapril e adicionou aldactone 12,5 mg, que também é um diurético não tão potente, mas é utilizado para acne, pressão alta, edemas, né? Então, assim, esse combo aqui, na minha opinião, é um suicídio assistido. E essa é a verdade do bodybuilding. Não é à toa que muitos passam mal em cima do palco, pois eles estão extremamente desidratados e naquele momento muitos podem estar correndo risco de vida, beleza? Na sexta-feira ele vai com 4 litros, 12,5 mg de aldactone, então ele tirou o maleato e manteve o aldactone, beleza? 4 litrinhos de água. No sábado, 2 litros de água, ou 100 ml por refeição, 12,5 mg de aldactone 3 vezes por dia. Eu acho assim que já a pessoa aqui já está totalmente desidratada. Não acho que é necessário nem metade desse protocolo e não acho que seja necessário diuréticos tão potentes. Ele podia trabalhar como é trabalhado no Natural Bodybuilding, utilizando raízes diuréticas, como a dente de leão, que é rica em potássio e não irá prejudicar a sua função
Renal, domingo no dia da competição, apenas 50 ml por refeição e ele ainda passa outro diurético, dessa vez o Moduretic, que é considerado um diurético extremamente potente, também recomendado para casos de pressão alta, edemas, até mesmo coágulos, beleza? E para terminar, para ficar saudável, o multivitamínico, o multivitamínicozinho e ZMA. Então assim, eu botei a foto para vocês de todos os diuréticos. Isso aqui é a verdade do bodybuilding? Então, muitos atletas... Apesar de ser uma massa de músculos insana em cima daquele palco, é quase um cadáver, né, mano? Olha só o processo que o cara passa pra conseguir chegar naquele ponto. E isso é interessante porque a gente pensa no óbvio, né? A gente pensa, pô, os caras têm que fazer muito exercício, eles malham muito. Obviamente, precisa de uma dieta muito restrita e muito rigorosa. E a gente sabe, né, que geralmente tem o uso dos veneninhos também. Não todos, por exemplo, o Tom Holland aparentemente não usa. Mas tem vários atores de Hollywood que utilizam, especialmente os que têm mais volume muscular, apesar de que eles geralmente negam, porque eles precisam negar até por contrato, enfim, para não incentivar o uso de substâncias ilícitas para aumentar a massa muscular. Esses caras, eles geralmente mentem sobre todo o processo. Eles mentem sobre quanto exercício eles fazem, sobre a dieta que eles seguem e sobre a não utilização do suco, porque justamente cientes de que são modelos, de que são exemplos que serão seguidos, se eles falarem o que eles realmente fazem, eles vão estar incentivando muita gente a fazer merda, tentando chegar no shape do Superman ou do Thor, o que definitivamente não seria indicado nem um pouco, porque, bom, eles têm o acompanhamento dos melhores nutricionistas, dos melhores personal trainers, da melhor equipe médica, eles têm toda uma equipe fazendo tudo que eles precisam para que eles possam se concentrar em apenas desempenhar esse treino, essa dieta, sem comprometer completamente a saúde deles, coisa que o afegão médio não tem, não dá para fazer isso. É claro que ao mesmo tempo você pode ficar muito frustrado quando você assiste a entrevista, sei lá, do Chris Hemsworth, que faz o Thor, e aí você vê o cara gigantesco, monstruoso, com uma definição incrível, e aí perguntam, o que você faz? Eu só treino 3 vezes por dia e como arroz com batata doce e frango. O cara vai tentar repetir o treinamento dele, não vai conseguir. O cara vai tentar manter só essa dieta que ele indicou e não vai ter o mesmo resultado, porque não é realmente só essa dieta que ele tá fazendo. O cara vai achar que o ator tá lá totalmente natural, sendo que ele não tá, e ainda por cima não vai levar em consideração que para aquela cena específica o cara estava absurdamente desidratado, ele tinha acabado de fazer um pump, ou seja, o músculo estava mais inchado do que geralmente fica, quando não tem ainda por cima um CGI retocando tudo, e mesmo assim, mesmo sabendo que esse sim é o físico impossível, que beira o inalcançável, e eu só não posso dizer que ele é absolutamente inalcançável, porque nada impede que você que está assistindo esse vídeo de fato se torne um bodybuilder, faça tudo isso aqui e esteja lá em cima do palco com basicamente esse físico, mas é uma coisa para 0.00001% da população masculina, sei lá. Mas você não vai ver os caras reclamando e militando e falando, meu Deus, isso é um absurdo, tem que mudar porque é irreal, porque cria padrões de beleza inalcançáveis, porque as mulheres ficam achando que todo homem pode ter o físico do Thor tranquilamente, sendo que nem o Thor tem o físico do Thor, que é uma coisa que muita mulher reclama, né? Porque os homens acham que qualquer mulher pode ser como aquela atriz que ele vê na tela, mas aquilo é impossível. Então o negócio é o seguinte, é legal você ver isso pra se motivar, pra tentar levar um estilo de vida mais saudável, sendo que o estilo de vida desses atores e desses fisiculturistas não é saudável, então você não tem que almejar ser literalmente como eles, que isso na verdade é ruim, você vai estar comprometendo completamente a sua saúde, mas usar como inspiração pra se alimentar melhor, pra se exercitar, pra tentar se sentir melhor com a sua aparência, se dedicar pra elevar a sua autoestima, isso é interessante, e isso é o que as mulheres também poderiam fazer, mas sem se cobrar demais e se frustrar caso você não consiga, né? E muito menos sair culpando toda a indústria do entretenimento e do esporte, das competições, porque estão nos apresentando corpos modelos que são basicamente inalcançáveis. Enfim, espero que você tenha achado interessante esse vídeo, eu tentei aprofundar bastante o assunto dessa vez. Eu tinha assistido esse vídeo do Rodrigo Góes, mas fazia bastante tempo, então eu não lembrava muito bem o que ele falava no vídeo, mas achei as informações interessantes o bastante para passar adiante. E você, o que achou? Diz aí nos comentários, dá uma olhada nos links ali da descrição, deixa o seu like, se inscreve se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela sua audiência, valeu e até o próximo vídeo. Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu, mas